Alô pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Thiago. Aqui você aprende como destravar o seu estudo da improvisação na guitarra. Eu sou o Thiago e o episódio de hoje a gente vai falar sobre 3 erros que te impedem de improvisar sem pensar em escalas. Então, só para você entender o que é improvisar sem pensar em escalas. É você conseguir acessar as escalas num nível que você não está mais conscientemente pensando nelas. Você internalizou, ela faz parte do seu jeito de tocar. Imagina que você, quando fala português, quando você conversa com alguém, as palavras elas têm classificações, né? Tipo, um sujeito, verbo, aí também pode ser substantivo, feminino. Imagina se você pensasse nisso para você falar. Agora eu vou usar um verbo no pretérito perfeito. Você faz isso para falar? Você não faz, até porque se você fosse fazer isso, você não ia dar tempo de você falar. Você não ia conseguir, você ia ficar travado. E geralmente isso é uma coisa que acontece com as pessoas que estão começando a aprender uma língua estrangeira. Elas começam a pensar e aí ficam travadas. Na improvisação é a mesma coisa. A improvisação, se fosse uma linguagem, fosse uma língua, né? Você obviamente precisa dessas palavras, né? Vamos dizer assim, das escalas. As escalas são essas estruturas que você vai sobrepor sobre os acordes. Só que você não pode pensar nelas. Você tem que entender como que você faz para internalizar a ponto de ficar subconsciente para você. Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Tem uma música que se chama Sing a Song of Song, do Kenny Garrett. E a música fica assim, ó. Mi, Dó maior, Ré maior e Mi maior. Ou seja, quando vai para Dó maior, a música está em Mi maior, tá? Só que quando vai para Dó maior, ela modula, ela tem um acorde empréstimo modal, então você não fica na mesma escala, tá? E agora eu vou tocar aqui, eu quero que você preste atenção no seguinte, eu vou te mostrar, ó, vamos embora, ó. Em suma, o que está acontecendo? Eu não estou pensando na escala, eu estou acessando os sons, é como falar. Está tudo lá, de alguma maneira está lá, as palavras, as conjugações, etc e tal, mas você não está pensando. É aqui que é o lugar em que você vai conseguir, de fato, improvisar, para você conseguir realmente conectar as suas ideias, para você conseguir sentir que você está fluente, que você não fica travado na hora de tocar, que você não se sente limitado. E, inclusive, quando você chega a um ponto de improvisar sem pensar em escala, você se livra dos shapes, você não fica mais refém de padrão, de shape, de escala. Por exemplo, eu posso tocar aqui em uma corda só, ó. Você percebe que no meio do caminho, quando eu fiz, eu já mudei. Quando veio para cá, eu já sabia que vinha para cá, porque ia mudar a harmonia. Isso é improvisar sem pensar em escala. Quando chega nesse ponto, as coisas vão se reconfigurando na sua cabeça automaticamente, em tempo real. E isso te dá muita segurança para você tocar, para você sentir que você consegue realmente expressar as suas ideias, passar as suas ideias da cabeça para a guitarra. E aí depois, inclusive, eu posso até cantar isso, ó. Eu não sou cantor, né? Mas é para você entender
que o som está aqui, eu consigo cantar. Qual o shape que eu cantei, que eu usei agora? Não usei shape nenhum, eu cantei. E aí quando você treina isso, você consegue depois, os shapes eles vão te ajudar, porque aí você não está mais refém deles. Ó. Então vamos lá, primeiro erro que te impede de improvisar sem pensar em escala na guitarra para sempre. Isso aqui é um negócio que vai te travar. Enquanto você não resolver, você não vai conseguir improvisar. E esse erro é oitavar as notas para saber que nota que é o nome da nota. Por exemplo, as partes, essas notas mais graves, a gente geralmente sabe. Agora as notas mais agudas, essa nota aqui, que nota é essa? Aí você, não tem problema, é o oitavo aqui, ó. Sol sustenido. Isso é um grande erro. Oitavar é um grande erro. Você tem que saber a nota no lugar onde ela estiver. Eu sei que isso aqui é um Sol sustenido porque é um Sol sustenido. Eu sei que isso aqui é um Fá sustenido porque aqui é Fá sustenido. Igual eu sei que aqui é Fá sustenido. Entende? E isso aqui, por que isso aqui te impede de improvisar sem pensar em escala? Porque você não tem esse tempo de calcular. Imagina você está tocando e aí no meio do negócio você fala assim, não, quando eu precisar eu oitavo e sei o nome da nota. Beleza, e na hora do teu improviso? Você não vai ter esse tempo, percebe? E um segundo aqui é o suficiente para te derrubar. E você se perder totalmente no braço da guitarra, não conseguir olhar para onde, não conseguir enxergar de onde você está, para onde você vai, de um acorde para o outro. Tem um amigo meu que é flautista e aconteceu uma história engraçada. Uma vez eu estava com ele, isso aí tem um tempo, e aí ele falou assim para mim, pô, você conhece aquele choro assim tal? E ele cantou assim, Sol, Si, Fá, Sol, Si, Fá, falando o nome das notas do choro, da melodia. E eu fiquei ouvindo aquilo e falei, cara, que loucura, bicho. E assim, isso é uma coisa que, se você conhece algum amigo flautista aí, se ele é um flautista que toca bem, ele provavelmente vai dizer o nome das notas das músicas que ele conhece. Ele sabe, porque ele relaciona a posição do que ele faz com o nome da nota. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender, essa lição, com os flautistas, saxofonistas. A gente precisa também saber o nome das notas no braço do instrumento. Se você pegar um flautista aí, você fala para ele assim, toca uma nota aí. Quando ele estiver tocando uma nota, você fala assim, que nota é essa? Ele fala na hora para você que nota que é. Isso é uma habilidade fundamental para você conseguir improvisar sem pensar em escalas, porque eu já te falei, você não tem tempo para ficar oitavando, você tem que saber a nota onde ela está. Imagina que está rolando um Lá 7 bemol 9, aí você está tocando por aqui, vai entrar o Lá 7 bemol 9, você já sabe que aqui é o Si bemol, é a nona menor dele. Então, isso é uma habilidade que você precisa desenvolver. Oitavar o nome, as notas para saber o nome dela é uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum no que diz respeito à improvisação. De acordo com a última pesquisa aí, de neurociência, parece que a gente tem cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E os neurônios, eles estão responsáveis por fazer literalmente tudo o que você faz, inclusive aquilo que você pensa também. Não só a parte física, né? Porque a guitarra tem essa parte motora, que você vai precisar desenvolver, mas também tem a parte do pensamento, né? Como você sente, como você percebe. E então imagina que para você fazer isso aqui, quando você faz assim, e aí? Tem, sei lá, imagina que é o neurônio 35 combinado com o 1.300.000 não sei quanto, com o 3 bilhões não sei que lá das quantas, e esses neurônios eles vão se unindo para criar essa rede neural que faz com que o seu dedo faça isso, né, com que a sua mão faça isso, e aí você tem esse movimento de prontidão. Assim como quando eu falo assim, sei lá, que cor é essa caneta? Na hora veio para você azul. Na hora, você não ficou assim, não, peraí, essa caneta, calma aí, deixa eu pensar, calma aí, peraí. Não, na hora. E se eu te mostrar aqui,
por exemplo, ó, que cor é esse aqui, esse lápis? Você já sacou que cor que é. Por quê? Porque isso está registrado num nível para você subconsciente, é muito rápido. A informação vem antes de você dar conta conscientemente ela chega mais rápido do que você é capaz de me dizer, não é verdade? Quando eu te mostro, ó, vou te mostrar aqui uma cor aqui. Que cor é essa que eu vou te mostrar? Ó, você percebeu que a cor, o pensamento, a conexão vem antes de você ser capaz de realmente dizer? E isso aqui é o poder. Improvisar sem pensar em escala é você levar as coisas musicais, as informações musicais para esse nível. É você levar o nome das notas, as escalas para esse nível, para você depois improvisar sem pensar nas escalas. E o mais importante se você fizer o treino certo de internalizar o nome das notas no braço da guitarra, vai acontecer uma coisa muito importante para você, que talvez seja uma coisa que hoje você não consiga e que te deixa limitado, desanimado e triste, que é você está improvisando e você não consegue parar nas notas de repouso. Você já ouviu falar nesse troço, tipo, pô, cara, tem que parar nas notas de repouso. Aí você fala, pô, faz sentido. Agora, cadê que consegue? São duas coisas totalmente diferentes. Você sente isso? Eu sei, porque eu já senti bastante isso. Você sabe que, pô, eu sei onde eu tenho que parar em Mi bemol maior, sétima maior. Eu sei que as notas são Mi bemol, Sol, Si bemol e Ré, vamos supor que você já sabe isso. Mas na hora que eu estou improvisando, eu não consigo parar. E você não consegue parar ali porque você está pensando conscientemente. E conscientemente a informação processa 40 bits por segundo. Subconscientemente processa 40 milhões de bits por segundo. Quando eu faço isso aqui, eu falo, que cor é essa? A resposta vem numa velocidade brutal. Agora, se eu te disser quanto é 97 vezes 32, você é capaz de resolver, você sabe como fazer essa operação, mas a resposta não está pronta para você. E quando a gente fala de improvisar, você precisa improvisar sem pensar em escala, porque você não tem tempo de fazer cálculos. Você não pode fazer cálculo para improvisar. Ó, uma pessoa que oitava para achar o nome da nota é o equivalente a uma pessoa que só nada onde dá pé. Se uma pessoa só nada onde dá pé e você joga ela no mar, o que acontece? Vai morrer afogado. E oitavar o nome das notas, se a gente fizer uma analogia, oitavar o nome das notas é nadar na piscina com boia. A pessoa não sabe nadar. Entende? Eu tive um professor de inglês que ele falava, quando eu começava a tentar pegar esses macetões, assim, tipo, um macete para saber. Ele falava, não, aí vira curso de inglês. Porque você tem que ouvir o nativo falando, porque você tem que melhorar a sua capacidade de ouvir, tem que melhorar a capacidade interna, é daqui para dentro, daqui para fora. O ouro não está daqui para fora, é daqui para dentro. Improvisar sem pensar em escala é a mesma coisa. É a sua capacidade de olhar para o braço da guitarra e ver coisas que uma pessoa que não fez esse treino não enxerga. Você tem que mudar o seu olho. Ó, eu vou te dar um treino aqui para você fazer. Pronto. Uma parte eu vou te dar aqui. Preste atenção. É simples. E geralmente o simples as pessoas não fazem, porque elas acham que, isso aqui eu quero o grande macete. Não, eu vou te passar uma coisa simples e se você fizer, você vai perceber melhora significativa na maneira como você olha para o braço da guitarra. É simples. Você vai fazer o seguinte. Dó. Pega a nota Dó. Vai em cada corda. Dó, 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 Dó. Repete. Dó, 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 Dó. Faz várias vezes. Depois muda o nome da nota. Faz Sol. Sol, 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 Sol. Sol, 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 Sol. Vai fazendo isso com todas as notas. Você vai perceber que vai mudar muito a maneira como você olha para a guitarra. Parece que a guitarra começa a ter meio que relevo. Você está em uma determinada tonalidade, tem casas que se destacam mais do que outras, porque você começa a relacionar a teoria com a prática. Você consegue trazer a teoria
para a prática. Isso definitivamente não é questão de talento, é questão de treino. O talento é uma habilidade inata, mas também pode ser uma habilidade adquirida. Então eu só quero que da próxima vez que você oitavar o nome da nota, para saber, oitavar a nota para saber o nome dela, eu quero que você se lembre de mim, eu quero que você se lembre de que isso está te prejudicando. Segundo erro que te impede de improvisar sem pensar em escala para sempre. Não tem jeito. É isso aqui, ó. É você colocar um metrônomo e fazer isso aqui. Isso aqui não vai te levar, no que diz respeito à improvisação, tá? Não vai te levar a lugar nenhum. Isso aqui vai só adiar o seu objetivo de desenvolver fraseado e de se tornar criativo. E eu vou te explicar por quê. Por que isso aqui te impede de improvisar sem pensar em escala? Pô, só que isso aqui a gente ouve falar o tempo todo. E eu já vou falar mais sobre isso, segura aí. Ó, mas eu só quero que você entenda o seguinte, a sua mente subconsciente, ela é igual um toca-fitas. É uma máquina. Ela só reproduz aquilo que foi gravado. Então, se você repete isso aqui todo dia, adivinha o que vai ficar lá registrado? Isso aqui. Um movimento, vamos dizer assim, uma memória motora, que foi muito repetido, ela meio que dispara no piloto automático. Então, quando você estiver improvisando, sua mão vai naturalmente querer fazer isso. Só que isso aqui é musical? Não. Isso aqui tá próximo das ideias musicais e criativas que você quer tocar? Definitivamente não. Isso é louco, né? Agora, obviamente, isso aqui tem finalidade? Tem finalidade. Qual a finalidade de um treino como esse aqui com o metrônomo? Bom, eu estou falando que treinar com metrônomo não é importante? Claro que não. É importante demais você treinar com metrônomo. Só que cada treino tem a sua função, o seu objetivo. E para você improvisar sem pensar em escala, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Qual é a finalidade disso então? Te dá precisão, né? Te dá a sincronicidade das duas mãos, né? Precisão, sincronicidade. Precisão vai te dar a precisão rítmica junto com o metrônomo, porque ele vai denunciar tudo que você fizer de errado. Vai te dar velocidade. Agora, também se a sua mão direita tiver com alguns movimentos errados, também não adianta, você vai estudar e você não vai sair do lugar. Olha a diferença mecânica de um exercício, 1, 2, 3, 4, para um solo. Saca só, vou colocar aqui um metrônomo e vou. Ó, primeiro treino, né? Agora vou fazer um solo, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó. No DNA da improvisação, eu ensino como você absorver essas escalas. Os alunos do DNA, eles vão fazer um treino
para internalizar as escalas, para você não ficar mais dependente de shape de escala, para você não ficar mais limitado. Isso limita a sua criatividade. O fato de você não ter liberdade com as escalas, você não faz treinos criativos, e esses treinos criativos vão fazer falta na hora de você improvisar. E agora eu quero conversar com você sobre uma coisa muito importante. Eu quero falar sobre talento. Você sabe o que é talento? Então vem comigo, olha só. Você sabia que talento já foi uma unidade antiga de medida? O talento usado nos tempos do Novo Testamento pesava 58,9 quilos. Os gregos também dividiam o talento em 60 minas, que é uma outra medida menor, sendo que cada mina equivalia a 100 dracmas. E um dracma tinha de 4 a 6 gramas, então era tipo uma moedinha. E uma mina grega tinha entre 431 e 437 gramas. Agora, ó, por que eu estou falando isso tudo? Por que disso tudo? Porque o dinheiro era ouro e prata naquela época. Hoje, 1 grama de ouro está R$ 309,24. R$ 309,24. Então agora você imagina o seguinte, 1 quilo de ouro hoje vale 309 mil reais. Então, um talento de ouro hoje seria 18 milhões de reais. É muito, né? Um talento de ouro, imagina 58, quase 59 quilos de ouro puro. E por quê? Os dotes, eles eram medidos em talentos. Talvez daí que vem a expressão superdotado, né? Talento, superdotado, relacionar talento com superdotado, ou seja, um dote, um superdote, superdotado, uma grande quantidade de ouro, né? Uma grande quantidade de talentos. Talvez daí que vem a expressão, não sei. E agora, para você, um recado extremamente importante a respeito disso. Você já ouviu falar na parábola dos talentos da Bíblia? Então, se você não ouviu falar, eu te conto rapidamente. Tinha lá, o Senhor chegou e ele deu 5 talentos para um servo, 2 talentos para outro servo e deu 1 talento para o outro servo. E falou para eles cuidarem do talento e multiplicarem. O que recebeu 5 talentos, e agora, talvez, não sei se você não parou para pensar que talvez eles estavam falando de dinheiro, e naquela época eles estavam falando de dinheiro mesmo. O que recebeu 5 talentos, ele foi lá e multiplicou os 5 talentos por 10. O que ganhou 2 talentos, multiplicou os 2 por 4. Mas o que ganhou 1 talento só, sabe o que ele fez? Ele enterrou o talento. E quando o Senhor voltou e perguntou, ele perguntou primeiro e disse, Senhor, eu multipliquei por 10. Ele falou, servo bom, pode entrar? E o outro falou, os 2 que o Senhor me deu, eu multipliquei por 4. Servo bom, pode entrar. E o que ganhou 1 só falou, cadê o seu talento? Ele disse, eu enterrei o talento do Senhor e está aqui de volta, está aqui e tal. E ele falou, servo mau, porque você não multiplicou o seu talento. E isso aqui é uma lição que fica pra gente, porque às vezes a gente pensa, mas será que eu tenho talento? Será que o meu talento é muito grande? Talvez você tenha, né, o seu talento, mas você compara com outras pessoas e vê, mas o talento de outra pessoa, do fulano, é muito maior do que o meu. Mas será que não foi porque ele multiplicou? E a gente acabou de ver aqui que 1 talento é muito. É muito. Mesmo que seja 1zinho que você tem, ele vale muito, ele vale ouro. E a natureza multiplica tudo. Multiplica você também, o pouco que você tem. E agora, terceiro erro que te impede de improvisar sem pensar em escala para sempre. E esse terceiro erro esse é forte. É o seguinte, colocar um backing track e sair improvisando. Isso aqui não vai fazer você improvisar sem pensar em escala. E por quê?
Pensa numa coisa, ó, eu vou tocar aqui agora todos os shapes da pentatônica. Saca só, ó. Agora me diz uma coisa, qual desses shapes você é melhor? Em qual desses shapes você é melhor? Se a sua resposta é o segundo, significa que você treinou mais esse segundo do que todos os outros. Então, quando você coloca um backing track lá e que tem a harmonia Dó, Lá menor, Fá, Sol, sei lá, e fica toda a vida tocando ali, improvisando, o que vai acontecer? Toda vez que você se sentir encurralado, você vai voltar para a sua zona de conforto, que é o desenho que você mais tem intimidade. E com isso, você não vai ficar bom igual nos outros shapes. E isso vai te impedir de você transitar no braço da guitarra, com fluência, com liberdade. Isso aqui vai te impedir de você improvisar sem pensar em escala. Tem alunos que chegam no DNA da improvisação e nunca nunca fizeram todas as digitações da escala pentatônica, por exemplo. Isso aqui vai travar. Aí de repente você fala assim, não, mas eu sei as escalas, as digitações, eu pratiquei bastante as digitações da escala pentatônica, beleza, mas e a menor melódica? Ela também vai te travar. Quando eu comecei para o Rio, eu moro no interior, sou de Nova Friburgo, quando eu comecei para o Rio de Janeiro, cara, eu me enrolava todo lá, a cidade é muito grande, eu sou do interior, em suma, eu chegava lá e ficava perdido. E eu saquei que o cara só fica safo no Rio se ele conhece vários caminhos. Então, se chega um lugar não dá ali, você vai por outro lugar. Se aquele também não dá, se não dá, você tem um outro lugar. Você começa a ter várias possibilidades para chegar no mesmo lugar. E o que acontece? Tem certas coisas na vida que são mais intuitivas. Sei lá, talvez andar no Rio de Janeiro seja intuitivo. Basta você morar lá e vivendo e não esquenta nem a cabeça com isso, que uma hora você acaba aprendendo a andar no Rio e você tem já memorizado vários lugares que você pode, várias maneiras de chegar no mesmo lugar. Mas tem certas coisas que não. Por exemplo, improvisação é igual xadrez, não é intuitivo. Você vai precisar saber o que treinar passo a passo para realmente conseguir destravar. Às vezes eu ouço pessoas falando que estão há mais de 10 anos sem conseguir. Já ouvi gente falando que está há mais de 20 anos sem conseguir. Cara, 20 anos não é possível. Você tem 20 anos, dá para fazer mestrado, faculdade, mestrado, doutorado, acho que 2 vezes. Significa que se você está há mais de 20 anos, sei lá, não estou falando do seu caso, mas eu já ouvi pessoas falando isso. Então, se uma pessoa está há 20 anos tentando e não consegue, só pode ser o método, só pode ser a maneira como ela está fazendo. Ó, eu dei o exemplo do xadrez, né? Imagina que você não vai ganhar de alguém melhor que você no xadrez. Não dá para ganhar na marra. Ah, vou jogar 50 vezes, vai perder 50. Porque você não olha para o xadrez igual o outro cara que é superior a você olha no xadrez. A guitarra é a mesma coisa. Improvisar sem pensar em escala é a mesma coisa. E aí, você, ao contrário, se você ficar colocando o backing track e sair tocando, ao contrário de você resolver as questões, você vai ficar bom, sabe em quê? Você vai ficar bom em ser previsível, em ser repetitivo, porque você vai sempre buscar a sua zona de conforto e cair sempre nos mesmos lugares. Você não evolui mais. Chega uma hora, você vai até melhorando, mas chega uma hora que você agarrou. Você chegou ali num platô, não sai dali. Enquanto o que te trouxe até esse ponto não te leva para o próximo nível. Você vai precisar fazer outros treinos. Você pode até ter uma boa noção teórica, mas isso não é o suficiente. Nada vai fazer você levar esse conhecimento teórico para a prática se você não souber o que treinar. Mas então, Thiago, o que eu treino então para conseguir destravar isso? Olha, em vez de você colocar o backing track e sair improvisando todo dia, tentando improvisar, que você vai sempre reforçar os mesmos lugares, é uma questão de hábito. Dizem que se você filmar, você se colocar uma câmera no lugar onde você trabalha e filmar por vários dias, dizem que se você leva a caneca, a boca, para tomar o café 19 vezes no dia, provavelmente você vai levar 19 vezes a boca no outro dia. Ou seja, a gente é
hábito o tempo todo. Então, se você só coloca o backing track ali e fica tocando, você vai só reforçar as coisas que isso já deve estar passando na sua cabeça. Você está sempre reforçando as mesmas coisas, caindo nos mesmos erros, nos mesmos lugares, porque o teu cérebro está te mandando para ali. Então, como é que eu faço? Olha, você tira solos, né? Agora, eu tenho dificuldade para tirar solos e tal. Os alunos do DNA da improvisação, eles têm um checklist ali de coisas que eles precisam fazer. Inclusive, eles vão fazendo os estudos e automaticamente o fraseado vai passando para a mão deles. E aí fica sempre aquela sensação do talento. Eu não tenho talento. Olha, se você pensa isso, eu entendo que você já deve ter sentido isso ou sente isso. Mas é extremamente importante que você entenda que talento, se você olhar aí agora no dicionário, se der um Google, se você colocar talento, vai estar lá escrito o seguinte. Eu peguei aqui, eu separei a definição do dicionário. Significa aptidão incomum, vou ler aqui para você. Aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Vou ler de novo. Aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Se você já foi um adolescente que teve vontade de viver de música, por exemplo, saiba que você tem esse talento. Nem que seja nem que seja um pouquinho, mas você tem. Você tem essa aptidão, você tem esse desejo pela música. E saiba que um talento já é muito, eu te mostrei aqui hoje, né? Um talento, mesmo que às vezes você pense assim, o meu não é, eu não sei se eu tenho tanto talento assim, mas saiba que se você tem ele é possível ser multiplicado. Você precisa só multiplicar ele. A multiplicação é natural, a natureza multiplica tudo. A natureza multiplica as sementes, transforma em árvores, em frutos. A gente maltrata a natureza e ela devolve água limpa para a gente em nascente. E isso é uma grande lição. E se você diz que você não tem talento, mas sempre teve esse desejo, sempre teve esse desejo no seu coração, eu estou aqui para colocar uma pulga atrás da sua orelha. Talvez você não foi por causa da família, você não acabou assumindo a música por causa da família, que dizia que música não dá camisa, não veste camisa. Eu ouvi isso aí a vida toda. Você pensa que não? Aliás, eu ouço até hoje, só que acho que as pessoas da minha família já desistiram de mim. Desistiram de tentar me convencer do contrário. Agora, para pensar uma coisa. Se um peixe quiser viver na grama, ele morre. E eu fui pescado várias vezes. Me tiravam e eu me debatia até voltar para o mar. Me tiravam e eu me debatia até voltar para o mar. Só que a gente tem que entender que... Por quê? Porque as pessoas às vezes elas pensam assim, mas é porque você tem que ser como eu. As pessoas têm essa visão. Você tem que ser como eu. Eu, sei lá, trabalho no banco e você também tem que trabalhar no banco. Mas eu não quero. Eu sou músico. E a gente tem que entender que peixe é peixe, cachorro é cachorro, mas eu sou peixe. E você pode ter passado por isso também. E se você sempre sentiu esse desejo, e se a música está dentro de você a vida toda, será que você não tem talento? E se você ganhou um talento e enterrou esse talento? Eu tô aqui para botar essa pulga atrás da orelha, da sua orelha. Mas ainda dá tempo de mudar isso. Inclusive, você hoje, às vezes você já tem, sei lá, sei quantos anos você tem, 30, 40, 50, você já viveu a sua vida, você já tem a sua profissão, você não vai voltar lá atrás e tentar mudar isso, você não vai
abandonar o seu trabalho, mas você nem precisa. Mas para você fazer o seu talento crescer, você vai precisar de comprometimento. E é por isso que eu estou aqui. Porque você precisa desenterrar esse talento e usar. Se você estiver montando um quebra-cabeça e estiver faltando várias peças, você nunca vai montar. Não é uma questão de talento. Ou se você está confundindo as peças e tentando encaixar na marra uma peça que não é dali, parece que, sei lá, você fica com a sensação de que você nunca vai conseguir montar, mas é porque você só precisa ter paciência e talvez de orientação. E para terminar a aula de hoje, eu quero falar da história de um cara, de um músico, que ele se tornou uma grande referência. Eu não vou citar o nome dele, talvez você conheça só pela história. Ele se tornou uma grande referência, um grande músico brasileiro. E ele, sabe quem afinava a guitarra dele? Era o baterista, quando ele começou, que ele não conseguia nem afinar a guitarra dele. Eu ouvi isso da boca do baterista, que eu conheço o baterista pessoalmente. Então, pode ser inato também para algumas pessoas o talento, mas definitivamente ele pode ser adquirido, como aconteceu com esse guitarrista, que no início não conseguia nem afinar a guitarra dele, e se tornou uma grande referência. Talvez você tenha esse cara como referência e nem saiba dessa história. Talvez você, se eu falasse o nome dele aqui, você diria, esse cara com certeza ele nasceu tocando, mas foi um cara que tinha dificuldade, e foi um cara que, por persistência, ele adquiriu. E o desejo que você tem no seu coração, às vezes desde criança, cara, a música, se ela te picou quando você era adolescente, esquece, meu filho, esquece, minha filha, já era. Você vai levar isso até o último dia da sua vida. E cabe a você fazer essa decisão, se você vai passar os próximos dias da sua vida lapidando esse talento e tornando ele cada vez mais brilhante, mais reluzente, ou se você vai enterrar. Então eu estou aqui para te dizer isso e te dizer que é possível sim você improvisar sem pensar em escalas, é possível você ter liberdade, é possível você não se sentir mais limitado, é possível você acabar com essa frustração de anos, com essa desmotivação de anos, com essa, às vezes, vontade até de parar tudo e jogar as guitarras no quintal e tacar fogo. É possível. E você só precisa mudar a sua rota, mudar a maneira como você estuda, a maneira como você olha para a guitarra, mudar o seu treino. E se você plantar, você vai colher. Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima aula. Até mais.